Alô, alô, sou eu, teu amigo Paulinho Boa Pessoa, tudo bem com você? Que honra poder falar com você através do YouTube. Você sabe que eu sou Paulinho Boa Pessoa, mas pode me chamar de amigo. Tudo certinho? Você que está aqui no canal, peço-lhe uma gentileza. Não vai escutando a história e saindo de fininho, não. É muito importante que você se inscreva, isso dá força para o canal. O YouTube propaga o nosso canal, valoriza o nosso canal, ele ganha força, então se inscreva no canal. Outra coisa importantíssima é você dar o seu joinha, isso também fortalece o nosso canal. E aí a gente recebe mais histórias, e as histórias cada vez melhores, porque eu dependo única e exclusivamente do público que me escreve. Você já anotou direitinho o nosso e-mail? Abaixo do vídeo você tem todas as informações. Mande o seu e-mail que vai ser uma honra te atender. Além disso, eu quero dar um recado para as pessoas que estão se inscrevendo e optando em ser membro do canal. Isso é maravilhoso. Quer ver? Eu quero mandar um abraço aqui, especial para minhas queridas amigas, a Diana Souza. Ela é uma membro muito recente aqui do canal. Obrigado, viu, Diana? Um beijo grande para você. O Denis Augusto também se tornou membro do canal há pouco. A Maria Fontão, idem. Cleide Rodrigues também. A Ivani Ribeiro, Adriana Cunha e por aí vai. O nosso objetivo é formar uma família com 100 pessoas. Então nós queremos aqui 100 pessoas que se tornem membros do nosso canal. Por enquanto nós estamos ali na marca de 61, tá? 61 pessoas. Você vai ser a 62? É? Quero ver. Lanço aqui o desafio. Aí eu mando um alô para você dizendo: aí, você é a de número 62. Bem-vinda ou bem-vindo. Alguns comentários importantes que eu queria registrar para vocês. A Maria Raposo comentou na história: olha o sorveteiro. Eu, Maria Amélia, estava ouvindo uma história de um rapaz que estava noivo de uma moça e ele foi para uma outra cidade e deixou a noiva. Quando o pai dele, após a morte da mãe, ela engravidou do pai dele. Não me lembro o nome dessa história. Foi mais de um capítulo e eu não consegui achar o final. Por favor, queria que alguém me desse uma dica. Ah, entendi. O rapaz se casou, ficou viúvo e a esposa dele tinha um filho de outro relacionamento. Queria saber o final dessa história. Muito bem, se você está ouvindo, ajude a Maria Raposo, por gentileza, ou pode me ajudar a ajudá-la dando a dica aqui, por favor. No Desejo de Mulher, na verdade é Christian Macedo. Ela precisa procurar uma ajuda profissional, um psicólogo, uma terapia, vai ajudá-la a entender o que está acontecendo com ela, viu, Paulinho? Deixo aqui o meu beijo. Traí e me arrependi. A Solange Afonso mandou também a opinião. Obrigado, viu, meu amor? Um beijo para você, Solange. O resgate de um coração perdido. A Neide disse: olha, eu tenho uma tia chamada Jusce, a qual é muito importante na minha vida desde uns 10 anos, quando ela me tirou da casa materna para eu não continuar sendo abusada pelo canalha que a minha mãe colocou dentro de casa. Hoje eu tenho 52 anos e essa tia me ajudou demais, muito mesmo, com um filho inclusive que era dependente químico. Ele ficou 4 meses internado e se não fosse por essa tia, eu não sei o que teria sido de mim. Isso aconteceu recentemente sobre o meu filho, então eu devo muita coisa para ela. Tia Jusce de Lima, toda a minha gratidão. É a Neide. Por que a Neide está comentando isso aqui, Fernando? Porque eu apresentei uma história, que essa história está fazendo um maior sucesso no YouTube, de uma moça que agradece demais o carinho e o amor da tia. Ela acabou sendo muito maltratada na casa dos pais, tanto mãe quanto pai alcoólatras.
ela acabou muito maltratada, muito judiada, e não fosse a tia dando uma força para ela, a tia Beth, ela não teria sobrevivido, inclusive. Então ela sugeriu que as pessoas também se lembrassem hoje de falar um pouquinho das tias, né? Eu achei isso tão importante e me fez lembrar das minhas tias queridas, a tia Carmen, a tia Lourdes, a tia Geralda, a tia Nice, a tia Ziza, tias que fizeram parte da minha vida. Apenas 2 dessas ainda permanecem em vida e outras já no outro lado do mistério, mas me ajudaram muito. E você, Fernando, tem alguma tia, Fernando, que você tem carinho especial? Pode falar, Fernando, fala aqui comigo. Fernando está aqui trabalhando comigo no YouTube hoje. Você tem uma tia a quem você gostaria de lembrar em especial? Olá, Paulinho. Olá a todos que estão agora aqui no YouTube. Eu tenho 2 tias especiais. Ah, é? Pois não. 2. Uma se chama Adriana. Adri. Tia Adri. Tia Adriana ou Drica. Drica, que legal. Por parte de pai e por parte de mãe, tia Cristiane. Tia Cristiane. Exatamente. Aí. Todo mundo tem uma tia. Com certeza. Importante. Fez parte da vida, né? É, que às vezes acolhe a gente em casa, Fernando. Né? Escolhe para que a gente vá viver com ela. Adota como filho. Isso. A minha mãe, enquanto tia, fez isso com sobrinhos como o Antônio Geraldo, como a Regina. Em casa, minha esposa Simone acabou fazendo isso também com sobrinhos, com a Mariana, com a Fabiana, com o Jeremias Neto, que é meu sobrinho comunicador, morou conosco em casa. Então é muito importante esse relacionamento tias, tios, sobrinhos. Importante isso, né? Com certeza. A família é fundamental. Não é mesmo? A família faz parte que une os nossos corações, né? Então, com essas e outras, viu, Fernando? Tá tudo pronto. Eu vou contar hoje, rapaz, uma história impressionante. Tô ansioso, hein? Sofia Teresópolis nos escreveu e ela vem contar uma história impressionante. Você acredita em lobisomem, Fernando? Olha, não acredito, mas gosto da temática. Gosta da temática? Gosto. Você não acredita? Você Não. acha que é lenda? Acho lenda. Lenda. Sim. Mas aqui, a Sofia, pelos detalhes que ela colocou, ela realmente disse que viu de perto. Caramba, hein? Viu de perto. Tô ansioso, quero ouvir. Então é uma história das mais interessantes. Por isso que eu vou cantar para você. Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. Sofia foi quem me escreveu, lobisomem ela já viu, foi no coração do Brasil. Lobisomem ela já viu. Você acredita? Então, vamos à história. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Sofia Teresópolis. A minha família inteira é ligada à cidade de Lagoa Real, sertão baiano. Inclusive, parentes meus se tornaram até políticos por lá. Digo assim, na Câmara de Vereadores. Portanto, eu sou muito querida por lá e eu conheci muita gente. Isso sem contar que os meus avós tinham umas terrinhas por lá, uma fazendinha chamada Espigão. Ah, era uma delícia, como eu gostava de ir à fazenda Espigão. Adorava ir nesse lugar, especialmente na época da colheita do milho. Nossa, quanta coisa boa! Pamonha, 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 pamonha. Mas não é essa não, Paulinho, era a pamonha da fazenda, que nós fazíamos. Curau, um creme delicioso de curau, aquele bolo de milho. A pamonha, então, a minha tia fazia uma salgada. Eu não sei se vocês gostam de pamonha salgada, mas ela colocava um pedacinho de linguiça no meio da pamonha. Ficava especial. Você gosta, Paulinho? Olha, vou ser sincero com você, eu gosto da pamonha doce. Viu, Sofia? Amo pamonha doce. Agora essa salgada aí eu estou imaginando que deva ser gostosa, mas eu ainda não provei. Seguindo então na história. Nossa, Paulinho, essa fazenda Espigão era uma delícia.
E justamente nessa propriedade dos meus avós, foi onde eu conheci aquele casal, a dona Lucinda com o seu Zelão. E o casal tinha 6 filhos, 6 meninos. Como a gente falava lá no interior da Bahia, lá no sertão baiano, 6 meninos homens. Era o hábito, né? O pessoal falava 6 meninos homens. E a dona Lucinda estava grávida do que seria o 7º filho. Lógico que naquele tempo não havia como saber o sexo do nenê. Tudo era na base do que Deus mandar, tá muito bem mandado. Era assim, inclusive, que as pessoas falavam: olha, o que Deus mandar tá muito bem enviado, sabe? Muito bem-vindo. Então eu lembro que a minha avó e o meu avô queriam muito que viesse uma menina para quebrar aquela sequência de meninos. Havia um forte motivo para isso, mas esse motivo era mantido ainda sob sigilo. Até que naquele comecinho de agosto, para ser mais preciso, foi no dia 9 de agosto, numa noite de lua cheia, a parteira, dona Quitéria, fora chamada para atender a dona Lucinda. Ela tinha entrado em trabalho de parto e aguardava socorro. Eu lembro que nesse dia a minha avó correu para fazer uma oração para que tudo corresse bem no parto da dona Lucinda, mas sempre pedindo a Deus e a Nossa Senhora que desta vez viesse uma menina, né? Ela rezou bastante, pediu bastante, e o pedido era para que fosse uma menina. Mas apesar de toda a fé e oração da minha avó, novamente o grito de dona Quitéria, a parteira, se fez ouvir: acabei de aparar um menino! Acabei de aparar um menino! É um sacudo! É mais um menino homem de Lucinda! Ô, Paulinho, era motivo para se comemorar, lógico. Afinal, nascia mais um filho do casal. E dona Quitéria e seu Zelão anunciava que o moleque viera forte e muito saudável. Era um garotão. Mesmo assim, eu me lembro direitinho que a minha avó, ela fez uma cara de preocupada, sabe? Quando nasceu menino de novo, ela falou: menino homem, é? A minha avó fez uma cara assim de preocupada. Até aí, eu estava inocente, eu nada sabia. É importante eu dizer que neste exato instante eu tinha 9 anos de idade. Eu era uma menina, tá? Eu só tinha 9 anos. Mas eu era uma menina esperta e sempre muito ligada em tudo. O caçula, filho do casal dona Lucinda e seu Zelão, recebeu o nome de Rivanildo. Era o nome do garotão. Ele era um menino muito bonito, e eu tive a honra de segurar o Rivanildo no colo. Eu lembro que as mães naquela época, elas enrolavam um bebê de um jeito que faziam da criança uma espécie de um charutinho, e ficava bem mais fácil de segurar para pegar realmente assim no colo. Ficava mais fácil, porque a criança ficava durinha, sabe? Eu não sei quem está ouvindo agora o teu canal se lembra dessa época em que as mães faziam de seus rebentos um verdadeiro charutinho. Ia enrolando no pano, ia enrolando, a criança quase durinha. Então aquilo eu acho que era bom para a coluna vertebral, né? Dava uma firmeza maior na coluna. Ai, ai, ai. Ah, eu também fui ao batizado do Rivanildo. Afinal, a minha avó e o meu avô foram os padrinhos dele. No dia do batizado, eu me lembro que a minha avó agradecia tanto a Deus e a Nossa Senhora, porque ela temia o que pudesse acontecer com o menino,
até que o batizado acontecesse. E o dia do batizado chegou. E houve uma coisa marcante no momento em que o padre foi jogar aquela água benta na cabecinha do nenê. Ele chorou. Nossa, chorou muito. Ele fez um escândalo. E de repente, houve uma ventania lá fora. As velas do interior da igreja se apagaram. E a luz da igreja também se apagou. Caiu um raio seguido por um trovão. Trovão forte. Teria sido apenas uma coincidência? Ou algum tipo de premonição? Eu, menina e sempre ligada em tudo, eu me lembro do rosto da minha avó, sempre a vovó assustada. A vovó estava realmente preocupada com o que pudesse ser o futuro do seu afilhado. E Rivaildo foi crescendo assim, sempre cercado pela família, cercado de amor por todos, inclusive da madrinha, minha avó, e do padrinho, o meu estimado avô. Eu nunca me afastava, eu estava sempre por perto. E foi assim, até que nós chegamos àquele momento. Mas eu tinha agora 22 anos de idade. E o menino, o Rivanildo, estava fazendo 13. Eu com 22 e ele 13. Foi quando aquilo aconteceu. Foi exatamente no dia 9 de agosto, dia do aniversário dele. Nesse dia, a minha avó fez um bolinho e comprou até velinhas. E eu digo até, entre aspas, porque naquela época não era fácil encontrar velinhas com os números, não. Você até encontrava vela, mas com o número era mais difícil. E a minha avó, ela fez um sacrifício, foi até Lagoa Real, a cidadezinha no centro, e no armazém ela encontrou a velhinha com 1 e com 3, 13 anos. Foi uma festinha assim pro Rivanildo. Eu estava lá, eu estava presente, e foi aí que aconteceu. Cantamos o parabéns para você, gritamos o viva, e chegou a hora do Rivanildo apagar as velhinhas. Depois de ter soprado as velhinhas, o bolo foi cortado, distribuído os pedaços, e eu me lembro que quando procuraram o Rivanildo para perguntar para ele o que ele estava achando, gostou do bolo, não gostou, cadê o Rivanildo? Cadê o menino? Ninguém achava mais o Rivanildo. Foi quando alguém falou: ele saiu pro terreiro afora aí que eu vi. Dona Lucinda, a mãe dele, ficou até brava, dizendo: mas que moleque mais caipira, como é que faz um papel desse? A madrinha dele faz um festão, uma festa bonita dessa, e ele sai pro meio do mato? Ah, moleque caipira, ele me paga depois. Eu lembro de olhar para minha avó, a madrinha dele, e ter visto a minha avó assim com uma cara bastante preocupada. Ela estava com a cara bem fechada.
foi quando Gusmão, um dos empregados da fazenda de meu avô, falou que Rivanildo saiu naquela noite de lua cheia, aproveitando o clarão do luar. E ele foi sozinho, ele foi passear ali pelos arredores da Caatinga, anunciou Gusmão. Eu lembro que ficamos esperando pela volta dele. Afinal, a festinha dele prosseguia. Mas ficamos todos muito assustados quando escutamos o uivo de um lobo. Foi um uivo muito próximo à casa dos meus avós. E de repente, vimos um imenso cachorro passar pelos fundos da casa dos meus avós. O cachorro, ele era escuro, peludo. Os demais cachorros partiram para cima daquele grande cão. Mas ele espantou a todos com seu tamanho. E Gusmão testemunhou que umas galinhas foram levadas pelo grande lobo. Foi quando o Gusmão fez aquele comentário. Pessoal, eu sinto muito em falar para vocês, viu? Mas isso aí não era cachorro normal. Não, não era não. Isso não era cachorro normal, mas de jeito nenhum. Isso que passou por aqui foi um lobisomem. Tenho certeza que isso é lobisomem. E agora eu tô preocupado com o menino Rivanildo, que saiu aí. Será que ele conseguiu se esconder desse bicho? Foi nessa hora que eu vi a minha avó olhar pro meu avô, mas eu agora já não era mais uma menina de 9 anos. Eu tinha 22. E eu entendi tudo. Será que o lobisomem era o Rivanildo? Não podia ser. Será? A verdade foi que naquela noite algo muito estranho e misterioso aconteceu. O menino Rivanildo não voltou mais para a festa, não voltou mais para a casa da minha avó e, muito pior, nem voltou para a casa dos pais, fazendo com que todos sofressem de preocupação. Afinal, o que tinha acontecido com ele? Seus pais temiam que ele pudesse ter sido atacado pelo grande cachorro que passou pelo quintal dos meus avós e que Gusmão chamou aquele imenso cachorro de lobisomem. Em verdade, Rivanildo só foi aparecer na casa dele no dia seguinte. Seus pais brigaram muito com ele, queriam saber o que tinha acontecido. Mas a verdade é que nem Rivanildo sabia explicar. Eu saí por aí, mãe. Mas como assim? Tô de volta, mãe. Não importa, vou trabalhar. Mas a minha avó, sua madrinha, já tinha entendido tudo. Assim como eu tenho certeza de que quem está ouvindo essa história também já entendeu, também já compreendeu. A vida seguiu. E numa sexta-feira de lua cheia, a partir daquele aniversário, o menino Rivanildo, ele passou a sumir. Mas ao mesmo tempo, um grande lobo devorador de galinhas aparecia. E aquele grande lobo era o lobisomem de Lagoa Real.
Um dia o Gusmão, um funcionário que gozava de grande confiança dos meus avós, ele foi escalado, sabe? Pelo meu avô e pela minha avó. Eles já estavam desconfiados, então escalaram o Gusmão para seguir o menino Rivanildo. Era sexta-feira de lua cheia. Na verdade, era a noite da quinta para amanhecer a sexta. Então, era a noite, a partir da meia-noite, era a noite de sexta-feira de lua cheia. Gusmão foi armado, levou uma garrucha do meu avô, mas foram orientados: olha, Gusmão, você não use essa arma de jeito nenhum. Você vai levar essa arma como segurança. A não ser que seja um caso de vida ou de morte, aí você é obrigado a usar. Mas não é para atirar à toa, não. Gusmão gozava de muita confiança dos meus avós. E ele seguiu um menino. Quando ele foi atrás do menino Rivanildo, ele viu quando o menino pulou a janela da casa de seus pais e correu para o meio da caatinga. E ele, escondido, ele foi atrás. Gusmão era um sujeito forte, destemido, e ele foi até um ponto onde o menino parou. E Rivanildo parou perto daquela antiga construção, mas que agora só restavam ruínas. Foi ali que Gusmão, sem ser visto, se escondeu atrás do que sobrara de uma parede, exatamente no lugar onde no passado tinha existido uma janela. Naquela parede, ali ele colocou a cabeça para espiar, e ele viu, não muito distante dele, ele acompanhou, ele viu exatamente o que se passava, quando o menino Rivanildo começou a passar por aquela metamorfose, por aquela transformação. Foi quando o Rivanildo, atrás daquela parede, começou a assistir a transformação do menino Rivanildo. O menino começou a se sentir estranho, como a passar mal. O corpo dele começou de repente a crescer pelos, muitos pelos, inclusive no rosto, em todo o corpo. E dentro de um minuto e meio, 2, o menino estava completamente tomado por pelos. O menino, então, assustado, olhou para a esquerda, para a direita, olhou para a lua, e quando ele olhou para a lua cheia, o menino deu aquele uivo, o uivo de lobo. E de repente, assim, ele se soltou desse uivo, e aí, transformado em lobo, o menino foi seguindo. E o Gusmão atrás, garrucha na mão. Ele viu quando o menino deve ter sentido uma fome imensa, talvez como nunca houvesse sentido antes, e correndo pela caatinga, ele viu um saruê passar correndo na frente dele. O menino lobo então correu atrás do saruê, e dentro de instantes ele estava com aquele bicho na boca e destrinchou completamente, comendo-lhe até os ossos. Santo Deus, Gusmão! Depois disso, o menino lobo subiu até o alto do morro e lá ficou a uivar.
a contemplar a beleza da lua cheia. No entanto, quando o sol já estava começando a raiar, quando o sol começou a surgir, o lobisomem novamente começou a se transformar no menino outra vez. De novo, a transformação, mas desta vez o contrário. Gusmão, ficou espantado com o que ele via. Olhou para o menino, agora com o corpo normal. Gusmão não acreditava no que tinha visto. O menino então desceu o morro, Gusmão atrás, garrucha na mão. E aí o menino voltou para a casa de seus pais. Chegou em casa, mas as desculpas já estavam prontas a ser dadas, e depois os pais foram se habituando com os sumiços. No fundo, bem lá no fundo, os pais já sabiam o que acontecia com o menino Rivanildo. Gusmão, ele ficou a noite inteira à espreita e sem ser percebido, mas testemunhou que o menino, sem dúvida, era o lobisomem de Lagoa Real. Não havia como evitar. Só se algum dia alguém conseguisse quebrar o encanto. Mas estava estabelecido que Lagoa Real tinha um lobisomem para chamar de seu. E era afilhado dos meus avós. E um dia eu tinha segurado aquele lobisomem no meu colo. Olha! O menino cresceu e o menino lobo tornou-se o lobisomem. E quando vinha sexta-feira de lua cheia, podia preparar. O melhor era ficar trancado em casa, porque Rivanildo iria se transformar naquele sertão da Bahia e caçar suas presas. De preferência, galinha. Tinha gente até que já deixava o galinheiro cheio, porque se ele encontrasse galinha, a coisa estava resolvida. Certa noite, no entanto, aconteceu que o menino, já transformado em lobo, já não era mais tão menino assim. E naquela noite ele não encontrou galinhas, ele encontrou uma mulher. Uma mulher pela estrada. Ela passava sozinha de noite. O nome dessa mulher, Mariete. Uma prima minha em segundo grau. E aí, o lobisomem acabou partindo para cima de Mariete, essa minha prima. E ele chegou a apanhar a Mariete. E quando ele apanhou a Mariete, ele chegou a dar uma mordida no pescoço dela. Mas nesse instante, ele reparou o seu olhar de terror e sentindo compaixão de Mariete, ele não matou a Mariete. Ele ficou com pena, ele ficou com dó, ele manteve vivo, até porque Mariete era de minha família, não é por querer me gabar, não. A família é de gente bonita. Então, Mariete ficou ali, sabe? Jogada na estrada, desmaiada, e ele, o lobisomem, sumiu na caatinga. Meses depois, numa sexta-feira de lua cheia, o lobisomem subiu naquele morro que ele sempre subia para contemplar a lua, quando já havia se transformado de novo em lobisomem. Atrás de si, ele ainda não tinha observado, mas de repente, quando ele começou a uivar,
havia uma mulher também a contemplar a lua cheia. Assim que ele chegou no alto do morro, ele viu essa mulher que há meses ele havia atacado na estrada. Ela então, de repente, se transformara também numa mulher lobo. E ele se espantou com aquilo e compreendeu que a mordida que ele dera em seu pescoço havia transmitido a maldição para ela. Ele então se aproximou dela, já completamente transformada em lobo, e os dois ficaram a noite inteira a uivar à luz da lua. De acordo com a história, Lagoa Real, a minha terra, foi o único lugar no Brasil de onde se tem o relato de que existiu lá um casal de lobo e de loba. O lobisomem seria o quê? Uma namorada dele? Sendo que ele era afilhado de meus avós e ela era minha prima de segundo grau. Eu nunca estive tão perto de um lobisomem como dessa vez. Sendo que o lobisomem, no caso, eu até segurei no colo. E a moça era minha prima. Você acredita que os dois acabaram se casando? Não tiveram filhos. Diz que fazia parte da maldição. Mas Mariette e o menino Rivanildo se casaram. Olha, Paulinho, quando eu conto essa história, tem gente que me mostra o braço arrupiado. Mas tem gente que olha para mim e fala: ô Sofia, será que isso aí não é uma crendice? Não é uma lenda? Pois eu a garanto, como diz o baiano daquela região, que tudo é verdade. Tudo bem que não foi ontem. Tem 60 anos essa história. Você acha que eu, já de cabelo branco e com neto, precisaria de mentir? Eu tô aqui para falar a verdade. E vou ficar esperando o comentário de vocês a partir de agora.